mais a história mesmo. Eu queria saber do senhor, né? Sobre a história de vida que o senhor já tem. O senhor fez. De acordo com esses princípios seus, por essas perguntas aqui que me são apresentadas, em primeiro lugar, como o senhor lidava com a morte na juventude? A gente não lidava com a morte, porque não via a morte de perto. Só pensava em preparar-se para a vida e não para a morte. Não tinha um contato, não tinha noção de que a vida era tão breve assim, na juventude. Gozava de plena saúde, não tinha vida metódica, pautada naqueles princípios, né, de formação, de futuro. Não se pensava em fracasso, só pensava, né, como eu sempre tive objetividade, né, sempre fui otimista. Pensava no que era bom e no que eu precisava na vida. E a segunda pergunta aqui, quando se é jovem, geralmente não vê a morte como possibilidade, julgamos totalmente onipotente. Houve algum evento que lhe mostrou que a vida é frágil e a morte uma constante? Sim, no ato de um perigo de vida, um estado mórbido, uma doença e tal. No caso, por exemplo, de uma hemorragia, que muitos sofrem hemorragia, acham que ao perder o sangue perde a vida também. Em acidentes, quantos acidentes a gente enfrenta na vida, e só pensa que num desses sempre se morre. Muitos. E podia ser a gente, ser a hora da gente aquela. Em que fase da sua vida o senhor passou a ver a morte como algo comum e possível de ocorrer? Com a idade. Com a idade, sabendo que a vida tem limites. E que tudo que começa termina, se a gente já está com a vida já bastante avançada, sente que não é possível viver mais outro tempo. Já convive, né, com a proximidade dela. E tem que se conviver para procurar se preparar melhor para a morte. Né? Eu lembro do senhor sempre contar que o senhor já teve na iminência de ir para a Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial. O senhor era do Exército, no Rio de Janeiro mesmo. Mas era uma época em que a gente não encarava a morte em face alguma. Achava que estava ali cumprindo o dever e a morte era secundária. O principal era defender a pátria. Não tinha esse medo, então, mas não tinha o receio de morrer em batalha. Pensava assim, em cumprir um dever e com a força que tinha. Em se vendo a morte, jamais pensei na juventude, nem mesmo em momentos de possibilidade de morte. Não, pensava que ia sobreviver. Mesmo em casos de alguma doença, por exemplo, eu tive uma hemorragia estomacal praticamente total, eu sentia, não sei se por desejo ou pela idade, pela força da idade, que eu não ia morrer, eu ia sobreviver por felicidade. E aconteceu. Seria o número 4. Quais momentos o senhor acreditou que ele ia morrer? E as lições que o senhor tirou desses momentos? Como o senhor disse da hemorragia estomacal que o senhor teve. Aí é sentir a morte perto. Mas a esperança era maior do que o fracasso, do que entrega à morte. Né? E nesses momentos as crenças que o senhor tem, as crenças religiosas, auxiliaram bastante? Não, o que ajuda a gente muito, a mim, por exemplo, o amor familiar. O amor que eu tinha pela vida e pelos meus. Isso aí era toda a minha vida. Então isso aí me levava a pesar com a morte. Eu ia perder o que eu achava de melhor. Podia deixar uma mensagem para a gente que está formando agora em medicina, para a minha turma. Essa é a parte da ciência. E minha turma agora é uma turma que pretende se formar médico, vai lidar direto com a vida das pessoas. Então uma mensagem, o senhor que já esteve na profissão da saúde,
foi dentista a vida toda e tem uma experiência boa nessa área da saúde, para deixar uma mensagem para a gente. O que a gente consola muito depois, praticamente, de encerrar a profissão de prestar serviço médico, que a minha profissão é se prestar serviço médico, e a odontologia é preservar a saúde, em parte. Né? O que a gente pensava é formar-se uma consciência para nunca ter arrependimento do que fez. Sempre fazer pelo próximo o que desejava que fizesse para si próprio. Mesmo indiferente de remuneração. Né? Essa parte de ambição de ganhar dinheiro deve ser a última a ter. Porque dinheiro, mais a consciência, vale mais do que o próprio dinheiro. Então, hoje, eu faço julgamento de 52 anos de profissão, né, ininterrupta, praticamente sem férias, eu não me arrependo de nada que fiz. Se fosse começar hoje a minha profissão, eu desejaria começar como comecei e fiz. Algo muito bom para a gente. Eu agradeço por tomar tempo do senhor. Obrigado pelo relato aí. Fica essa lição, pessoal aí da sala. Obrigado.